só de ouvir falar. Mas a Bíblia diz que só quando nós chegamos no capítulo 42, aquele deserto, aquela situação, passou-se e tudo que foi gerado na vida de Jó passou agora a ser mudado e a vida de Jó passou a ser restituída. A Bíblia diz que Jó disse assim: olha, eu só ouvi falar, mas agora eu tenho o privilégio de poder conhecer o Senhor de perto. Agora eu tenho o privilégio. Pedro apenas conhecia, mas a Bíblia diz que aquele que ele ouviu falar estava perto dele, ele agachado, lavando as redes. Uma pesca que seria chamada pesca maravilhosa, depois que Jesus passasse pela vida de Pedro, porque antes foi um desastre, a pior pesca de Pedro. Mas quando Pedro conhece Jesus, irmão, quando você conhece a pedra principal, quando você conhece aquele, aleluia, aquele que um dia olhou para você e disse: vai ser você que eu vou levantar. Aquele que um dia olhou para você e falou: foi você que eu chamei. Aquele que um dia olhou para você: é a sua família que eu vou restaurar, é os seus filhos que eu vou restaurar. Quando ele conhece a pedra principal da esquina, ele passa a entender e valorizar que quando ele só ouvia falar, não causava a mesma impressão. Oh Deus, tremendo, aleluia. Você só ouviu falar. Talvez você ouviu falar da pedra principal da esquina só de longe. Mas a minha Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou para Pedro e disse: olha, sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu, Cristo, edificador, edificaria minha igreja. Quando Jesus fala isso, parece que Jesus está olhando para Pedro e fala: Pedro, você já conheceu um patriarca chamado Neemias? Eu preciso ouvir falar dele. Então eu vou te falar uma coisa, aleluia. A Bíblia diz que Neemias estava ali, aleluia, sendo copeiro do rei e fazendo aquilo que era necessário, servir o rei, porque estava na Babilônia, cativado, 70 anos, sofrendo. Ele ouve alguém, ou um mensageiro, dizer a ele que Jerusalém terá semente queimado as suas portas e derribado os seus muros. Mas quando Neemias ouviu tudo isso, e ele estava preso em Cristo, ele estava preso no próprio Deus, o seu coração se lamentou, a tua alma ardeu como fogo, o teu espírito doeu. Ele disse ao rei: eu preciso que o Senhor libere a mim uma carta, se o Senhor assim o lhe desejar e achar por bem que eu mereça receber essa carta, para que eu possa ir para a minha cidade, aleluia, e reconstruir os muros e reformar as portas do templo. A Bíblia diz da mesma forma que Neemias foi um construtor, um reformador do Evangelho. Jesus estava dizendo: Pedro, tu serás um construtor para a minha obra, tu serás um reformador para o meu ministério, tu serás um daqueles que levantaram o meu nome, o Evangelho será crescido através de ti, irão ouvir o meu nome através de ti, tu serás separado entre as nações, porque eu, o Senhor, te chamei. É Deus, o seu trabalho. Aleluia. Pedro, o instrumento de Deus, recebeu a revelação de Deus que Cristo era o filho do Deus vivo. Cristo, pedra, rocha, pedra angular, que edificaria a igreja, ou o povo, que o próprio Deus colocaria na mão de Pedro. Eu não entendi, a Bíblia diz, lá no capítulo 2 de Atos, quando o Senhor achou por bem derramar a tua graça na casa de Pedro, e em línguas repartidas, tomando 120 irmãos que estavam reunidos naquele lugar, a Bíblia diz que inicia o evangelho, o cristianismo, inicia uma nova religião. Não era religiosos, mas um novo e uma nova vida, que estavam sendo reformados pelo poder do Espírito Santo. Pessoas que não se corrompiam, pessoas que não se mentiam, pessoas que não se entregavam, pessoas que não se esmoleciam, porque estavam sendo cheias do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pedra. É Deus, é mesmo assim, aleluia. Edifica agora a Glórias a graça Deus, que aleluia. desce sobre esta igreja aqui. Eu disse: Deus, o Senhor está aqui nesta casa. Eu digo casa porque aqui é casa de oração. Aleluia.
O Senhor está aqui presente. Eu vejo a tua glória aqui. Só para quem crê, você não precisa acreditar. Eu não quero obrigar você a acreditar. Mas existe uma atmosfera de Deus aqui. Se você começar a olhar pelo lado espiritual, eu vejo a glória de Deus aqui nesse lugar. Ei, a Bíblia me dá o direito. A Bíblia diz, lá no livro do profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, ei, Deus mostra-se a glória de ti para o profeta em uma visão. Eu vejo a glória de Deus nesse lugar. Eu vejo a glória de Deus nesse lugar. Eu vejo a glória de Deus aqui nesse lugar. Deus tremendo, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Pedro não era pedra. Deus tremendo, aleluia! Não fique triste, Pedro não era pedra. Até porque se nós olharmos bem, quem começou a abrir as primeiras igrejas foi Paulo. Aleluia! Quando nós olhamos lá em Éfeso, nós vamos entender o que Paulo estava escrevendo para as igrejas de Tessalônica. Você vai entender o que Paulo fazia. Até porque quando nós olhamos lá no livro de Atos, entendemos que o Espírito Santo, a pedra edificadora, disse que desceu sobre a vida de Paulo e sobre a vida de Barnabé e o separou para a obra. Ei, esse negócio de pula, mas não vive, canta, mas não vive, prega, mas não vive, isso não dá com nada. Deus quer usar quem quer ser usado. Deus quer usar quem quer ser usado. Eu vejo a glória de Deus. Eu vou falar do... Você pode levantar a tua mão. Ei, Senhor, aleluia. Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Oh, aleluia. Ei, para você entender, eu acho lindo porque essas igrejas, aleluia, vai ter que abrir uma dessas em São Carlos, hein? Vai ter que abrir uma dessas. Eu acho bonito porque essas igrejas ainda valorizam o perfume. Valorizam o perfume. Ah, entendeu? Vou explicar. A Bíblia diz que a oração de Bartimeu chegava como cheiro bom às narinas de Deus. O perfume do Espírito Santo está aqui no nosso meio. O perfume está aqui no nosso meio. A tua oração está chegando como cheiro bom. As tuas lágrimas, o teu choro está chegando como cheiro bom às narinas de Deus. Louvado seja o Senhor. Pronto. Entendemos que ele não era a pedra principal. Quando Jesus chamou a Pedro, disse: Pedro, vou falar de dinheiro. Vamos entrar no século XXI. A Bíblia diz que Deus abençoou Davi no seu tempo. Deixa o tempo de Pedro. Vamos falar de mim. Ei, Marcelo. Eu sou a pedra edificadora. Tu é instrumento. Aleluia. Mas Senhor, eu não sou a rocha. Nada, filho. Tu é construtor. A rocha sou eu. A pedra sou eu. Vou provar na Bíblia. Eu sou a rocha. Eu sou a pedra. Tu é apenas construtor. Tu é voluntário. Ei. Tava lá atrás, está aqui. Valoriza aí. Lembra de onde saiu? É mesmo assim, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus tremendo. Aleluia. Ainda existem mulheres que Deus... Nós estamos perdendo, irmão. Nós temos que mudar o jogo. Existem mulheres que têm coragem ainda, aleluia, de ler aquilo que está lá dentro. Pregar por pregar, cantar sem ouvir aquilo que você está cantando. Nós temos que pregar e viver aquilo que prega. E viver pregando aquilo que prega, aleluia. Deus, tu és fiel, aleluia. Capítulo número 32, vamos ver quem é a rocha então. Aleluia. Algumas pessoas estão trocando os valores, estrelas, status. O pastor falou uma coisa aqui, irmão. Aleluia. Eu fiquei feliz. Que homens de Deus têm medo de falar. Porque subiu o patamar, subiu o carro, tem poder, tem político, tem. Eu lá tenho que dar conta para político. Eu lá tenho que dar conta para quem
está lá em cima, porque mesmo estando lá em cima, um dia pode cair. Aleluia. Um dia pode cair, aleluia. E quando cair, vai se lembrar de onde veio, não tem problema. Vai se lembrar. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. Não tem problema. Está lá em cima, um dia cai. Mas Deus está nos ensinando hoje. Quando chegar lá em cima, olhar para onde saiu. Quando chegar lá em cima, olhar quem era antes. Nunca esquecer. E a pedra edificadora ainda é Cristo. Alguns versos que vêm tirar toda a dúvida do teu coração. Deuteronômio 32, versículo 30, aleluia. Ele é a nossa rocha, a pedra poderosa. 1 Samuel, capítulo número 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Há rocha nenhuma, não existe rocha nenhuma, a não ser o nosso Deus, aleluia. Ei, 2 Samuel, ainda capítulo de número 22, e o versículo 2. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha rocha, e o meu lugar forte é o meu libertador. Se você está em Cristo, vem a tempestade, mas você está alicerçado na rocha. Pode vir a tristeza, a dor, aleluia. Estão falando para ti que não vai dar certo, não tem problema. Estão falando para ti, desiste, para, não é para você, mas você está preso, amarrado na rocha. Eu não estou falando amarrado em outro sentido, eu estou falando que você está sendo edificado na rocha. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Espírito Santo, ainda Samuel capítulo 22, versículo número 3. Deus é a minha rocha, nele confiarei. O meu escudo protege, a força da minha salvação, o meu alto retiro é o meu refúgio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O meu celeiro é dele, o seu filho é dele. O diabo disse que ia destruir, mentira. O diabo disse que ia destruir tua esposa, a tua família, é mentira. Eu tenho um filho que vai fazer 19 anos. O diabo tentou se nadar e tentou bagunçar, mas a minha esposa, mulher de Deus, mulher de ora, disse: na minha casa quem manda é o Senhor, na minha família quem manda é o Senhor, na minha casa existe a pedra edificadora. Glória a Deus, aleluia, Eu preciso pular aqui, irmão, não olha para mim. Pelo amor de Deus, eu não quero trazer você no estágio emocional. Eu quero que você olhe para a palavra. Infelizmente, aleluia, pessoas vêm abordando algumas igrejas, humilhando até alguns pastores, pastor. Eu estou falando porque Deus está mandando eu falar. Abordando alguns pastores, achando que manda na igreja, mas não manda. Ei, quem manda na igreja é Ele, o centro é Ele. Em Cafarnaum, no capítulo 2 de Marcos, estava Jesus pregando numa casa, 4 amigos carregando um paralítico, e chegando, olharam para a casa. Naquela época as casas eram baixas, e começaram a olhar, mas a Bíblia diz que existia um ali que estava com uma pedra edificadora, estava com Cristo, cheio de ousadia. Ei! aleluia, Jesus. Tem coisa que o pastor não vai poder Glória fazer. a Deus, aleluia. Tem coisa que a líder do círculo de oração não pode fazer, vai ter que ser você. Tem coisa que você vai ter que se trancar no quarto e falar: pedra edificadora, vem aqui. Rocha, vem do meu lado. Ei, entra, senta aqui, vem aqui. Eu preciso falar contigo agora. A Bíblia diz que aqueles 4 amigos olharam e viram uma brecha em cima do telhado, pegaram uma escada e cadaram aquele amigo que era paralítico no lenço, levaram ele até em cima, e quando desceram numa corda, Jesus estava ali trazendo um discurso, pregando a palavra, pregando a doutrina, mas ele estava ensinando. A Bíblia diz que quando aquele homem começa a descer, aleluia, Jesus olha para o moço e diz assim: perdoados estão os seus pecados. Olha, não dá glória agora, aleluia. Perdoados estão os seus pecados. Pega o teu leito, vai embora. Ele poderia ter falado antes, mas ele viu o coração daqueles que estavam ali dentro, era mau, a Bíblia diz, aleluia. E ele olhou e disse: perdoados estão os seus pecados. E os homens que estavam ali na janela, irmão, é assim. Isso é união. Jesus cura ele, Jesus cura ele, Jesus nós trouxemos ele até aqui, carregamos no braço, subiu em cima da telha, cura ele, Jesus. Jesus está ouvindo a tua oração. A Bíblia diz que Jesus olhou para cima e disse: sobre a fé deles, sobre a fé dos seus amigos, tome a tua cama e vá embora. A doença vai passar.
chamou no teu ministério. Aleluia. Ele te chamou para agora. Aquieta o teu coração, alegra-te a tua alma. O meu Deus manda te dizer que sobre a tua casa, sobre o teu lar, desce uma pedra edificadora e vai mudar a tua história, a história da tua família. Eu não sei o que você quer, mas o meu Deus diz que os teus sonhos, os teus projetos estão sendo reanimados agora, porque hoje Ele está escrevendo uma nova história para ti. Glória a Deus. Maravilha, aleluia. Oh, Espírito Santo, eu tenho 10 minutos, irmão. Eu tenho 10 minutos, aleluia. Mas por favor, me aguenta aí. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 32. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? Está gerando alguma dúvida ainda quando Jesus chamou Pedro? Olha, Pedro, sobre esta pedra. Sabe por que Jesus chamou Pedro e falou sobre esta pedra? Porque Jesus viu a fé que estava no coração de Pedro. Deus. Oh Deus, tu és fiel. Aleluia, Jesus. Mas Deus só fala com quem acredita. Eu estou errado, pastor? Eu estou errado, Deus. Estavam todos os discípulos. Jesus fez uma pergunta simples. Olha, estão dizendo aí, Jesus ele era simples, humilde, mas ele deu algumas situações que colocava a gente na parede. Que estão dizendo aí, da onde que eu vim, quem eu sou? Alguns dizem que o Senhor é de Elias, alguns dizem que o Senhor é de João Batista, ou do profeta Jeremias. Pedrão estava ali, ó. Aquele Pedrão que cortou a orelha do irmão, aquele Pedrão que tentou tomar a frente de Jesus, Jesus repreendeu o diabo que estava na vida dele. Olha bem, eu estou vendo Deus aqui mudar pessoas aqui, aleluia. Eu estou vendo Deus mudar pessoas aí fora, viu, meu irmão? Tu serás um novo Pedro. Vai ser um novo Pedro. Vai ser um novo Pedro. Eita, Deus tremendo. O Pedro velho vai embora. Vai nascer um novo. Eu creio, Deus. Aleluia. Esse mesmo Pedro, aleluia, que faz o quê? Ele nega Jesus. A Bíblia diz que esse mesmo Pedro negaria Jesus 3 vezes antes no galo cante. Mas Jesus olhou para Pedro e viu uma coisa diferente. Ele olhou para ele e falou: olha, Pedro, rapaz, eu não achava que era você. Tudo seja bem feito por você mesmo, mas você é ousado mesmo, né? Oh Deus, tu és Pedro estava ligado com Deus. A Bíblia diz que a fé de Pedro trouxe Deus mais próximo dele. O que você tem feito para aproximar Deus de você? O que você tem feito, Senhor? Eu não sei cantar, mas eu sei chorar. Eu não sei orar, mas eu sei, Senhor, dobrar o meu joelho, Senhor, e conversar, mas eu não sei fazer uma oratória bonita. Não tem problema, Deus não está procurando oratória bonita. Ele está procurando alguém que queira conversar com ele, aleluia. Ei, Pedro, o que foi? Ai, Jesus, né? Caiu um sinal aqui na minha cabeça aqui, eu vou falar para o Senhor. Fala, Pedro. Jesus é assim, mas é simples. Ele disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, olha, eu sou humilde e manso de coração. Ele é manso, aleluia. Às vezes nós temos medo, alguns pregadores, aleluia, eu vou falar porque Deus mandou falar, que é para falar, então eu vou falar. Alguns pregadores, eles falam tudo difícil, até mesmo tem que conversar com eles, aleluia. É verdade, eles constrangem até o pastor da igreja. Parece que ele é o dono, eu estou falando toda vez, não sei porquê. Já sei, aleluia. Parece que é um dono da igreja. Aqui eu sou ovelha. Aqui eu sou ovelha. Se o pastor olhar para mim, para, eu paro. Você tá, continua, continua. Ele é o pastor aqui, eu sou ovelha. Pregador é nome, filho. Aqui eu sou ovelha. Aleluia. Eu estou debaixo da bênção do meu pastor Hilton. Aleluia. Mas aqui eu sou ovelha. Aqui o meu pastor é ele. Ele é o meu pastor aqui. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que Pedro fala: Senhor, glória a Deus. Uma coisa que falou aqui na minha cabeça, aleluia. Eu não vou falar uma profecia para o Senhor, não. Não é uma profecia. Falou aqui na minha cabeça mesmo, eu vou falar para o Senhor. O que foi, Pedro? O Senhor é filho do Deus Altíssimo, não é não? Oh Deus, tremendo. Aleluia. Você perdeu, me dá glória agora. Eita, Deus tremendo. Eu não entendi, Pedro. Repete aí, pelo amor de Deus. Eu perguntei para todo mundo, ninguém falou nada. Mas você foi ousado, Pedro. Deus está procurando pessoas que ainda chamam a atenção dela. Pessoas que ainda sejam ousadas. Deus não quer
para mim, eu vou falar ela. Talvez os irmãos ficaram ali, mas rapaz, nós estava tanto tempo com esse homem aqui, e por que nós não falamos na frente de Pedro? Aleluia. Eu vou explicar para vocês. Jesus disse: olha, eu irei ter com o Pai, mas eu vou apenas reservar um lugar para vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou ter com o Pai, viu? Mas eu volto buscar vocês. Os discípulos perguntaram: Senhor, quem é o Pai? Jesus simplesmente falou assim: olha, vocês tiveram tanto tempo comigo e não puderam conhecer o Pai. Porque quem vê a mim vê o Pai. É mesmo assim, Jesus. Aleluia. O milagre está na sua frente. Você está procurando em tantos outros lugares, em tantas outras esquinas. Você procura o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. De repente Deus está mandando: vai lá, comunique com o anjo da igreja. Vai lá, fala com a esposa do anjo da igreja. Mas você procura a vizinha da tua rua, do teu bairro, e esquece de olhar e falar: ei, Deus, é mesmo assim. eu estou falando sobre a pedra da esquina, estou falando sobre Cristo, aleluia. Pedra que muitas pessoas dentro da igreja têm rejeitado. Tem rejeitado. E não tem se valorizado como está sendo valorizado isso aqui hoje, esse momento agora. Nós estamos tendo o privilégio de poder, aleluia, uma estrutura espiritual como essa, um mover de Deus aqui como este, aonde muitas igrejas estão morrendo. Estou falando com toda a propriedade. Eu estive pregando numa igreja grande esses dias atrás. A minha esposa disse para mim: bem, eu acho que eu sofri mais que você que estava pregando, porque eu estava lá no fundo, irmã conversando com irmã, amigo trocando figurinha comigo. Dentro da igreja, a palavra sendo pregada. Deus, Jesus. Aleluia. Eu choro, sabe por quê? É dentro dessas igrejas que Deus está arrancando uma igreja como essa. Aleluia. Eu disse: Deus, eu não quero chorar quando eu prego, mas eu começo a sentir o que eu estou pregando. Mas o Senhor está levantando igrejas como essa. Aleluia. Aonde as igrejas, os seus maiores patamares, os seus maiores investimentos. Eu não vim para falar mal de A e de B. Eu estou falando de igrejas que deixaram de valorizar a pedra edificadora e passaram de ser rocha, passaram de ser construtor, aleluia, passaram de ser voluntário para querer ser pedra, aleluia, para querer ser a pedra principal da igreja. Pessoas que não ouvem mais a voz de Deus, pessoas que não deixam Deus mandar na igreja, mas Ele tem mandado na igreja, pessoas que valorizam os seus capitais, pessoas que valorizam, aleluia, os seus próprios egos, aleluia, enquanto o Espírito Santo, Ele tem se afastado, mas aqui é diferente. Aqui tem uma igreja que ainda valoriza a pedra da esquina, aqui tem uma igreja que ainda valoriza aquilo que o Senhor tem colocado, aqui tem uma igreja que ainda valoriza a rocha eterna que é Cristo. Meu Deus, a palavra do Senhor diz lá em 2 Samuel, capítulo 40 e 22, verso 47. Vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Salmo 18, verso de número 2. O Senhor é a minha rocha, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus é a minha fortaleza, em que eu confio, e é o meu alto refúgio. Aleluia. Salmo 18, verso de número 31. Ele diz: porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é a rocha, senão o nosso Deus? Salmo 18, verso 46, ele diz: o Senhor vive, e bendito seja a minha rocha. Ele valoriza, ele deixa jamais de valorizar aquilo que foi mudado, como a importância de ser um rei, de ser um homem de Deus, porque ele sabia, não por ser levantado e ungido por um homem chamado profeta Samuel, não por ser um homem levantado e ungido por um rei, juiz e sacerdote. Não era rei, juiz e sacerdote quem mandava era Deus, a rocha era Deus, ele era a rocha, ele era a pedra, ele era a rocha, ele era a pedra. Oh, Espírito Santo. Salmo 92, verso de número 15. Para anunciar o que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha
justiça. É mesmo assim, Ele Jesus. faz justiça por Aleluia. ti. Ele faz Eu justiça creio, pela Deus. tua filha. Ele faz justiça pelo teu filho. Aleluia. Meu filho chegou em mim e disse: papai, eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Eu desacredito nesse Deus. E passei a desacreditar agora, com 18 anos. Por quê? Faz um ano que eu entrego currículos. E as portas para mim ainda estão fechadas. Deus está falando com você, senão eu não ia contar esse testemunho. E ele acabou de receber uma notícia que a minha esposa disse que não iria contar. As irmãs não conseguem ficar sem falar quando a gente perde segredo. E eu disse para minha esposa: não conta para os nossos filhos. Eu tinha sido mandado embora de uma empresa que me dava o privilégio de ganhar um salário de R$ 3.135. Na cidade de São Carlos, dificilmente uma pessoa com uma profissão como a minha, como confeiteiro, dificilmente ganharia salário. Mas eu fui despedido, fui mandado embora. O meu coração estava paz, o meu coração estava leve. O Senhor falou para mim: como é que você vai pregar sobre porta fechada se você não vive? Então eu vou fechar a porta para você. O Senhor não entendia. Eu falava, quando eu disse lá no Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo 8, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho ninguém pode abrir. Eu sei, é a porta da graça, a porta da salvação, mas eu sou o dono do ouro e da prata, como diz Ageu 2, 8 e 9, a prata é minha, o ouro é meu. Se eu quiser te dar, eu dou, mas se eu não quiser também te dar, eu não te dou. Se eu quiser fechar a porta, eu fecho a porta. Se eu quiser abrir, eu abro. Oh, meu Deus. Aleluia! Olha, está assim como ministro, me arranca desse ponto, estou sentindo uma coisa que eu falo. Aleluia! Me tira daqui. Aleluia! Daí eu cheguei em casa, meu filho disse: pai, eu não disse que eu estava desacreditado, mas por quê? Eu não consigo emprego, agora a mãe chega em mim e fala que o senhor foi mandado embora. Eu disse: meu filho, Jesus disse assim para mim: olha, nem só de pão vivo. Jesus disse para mim assim: meu filho, olha, o meu reino não é nem comida e nem bebida. Jesus disse para mim: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus disse lá em 2 Reis, eu tenho propriedade de falar isso no capítulo 4, versículo 7, quando ele está falando de uma viúva que morreu, o seu esposo deixou algumas dívidas, e Deus manda o profeta, eita, Deus manda o profeta sendo usado aí, irmão. Vai chegar na tua casa. Eu não gosto de pregar prosperidade, eu não gosto de pregar portas abertas, mas eu vejo Deus falando no meu coração ardentemente que prosperidade está chegando no teu lar. Ele está abrindo um caminho para ti. Você não precisa de pessoas, você não depende de pessoas, você depende de Deus que prepara pessoas para o teu caminho. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olha, meu Deus, aleluia. Mas vamos dar 5 minutos, por favor. Eu quero respeitar o horário. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Você pode tirar foto, põe no Face, divulga, irmão. Eu prego a verdade, eu não fico contando continho de fada, não. Eu prego a verdade. Glória a Deus. Esta igreja está recebendo a verdade porque ela se alimenta bem. Ela se alimenta de uma comida boa. Se alimentasse com coisa estragada, um monte de gente com cara feia aqui não. Mas o povo da glória, porque já é alimentado. É um povo que come palavra, bebe palavra, vive a palavra, solta a palavra, entra na palavra. Quando eu disse para ele: meu filho, eu vou fazer 20 anos que a sua mãe me aguenta de casado. Mais 3 de namoro e noivado. Há 23 anos atrás era assim. Tinha regras. Namorava, noivava, depois casava. Quem quisesse colocar carroça na frente dos bolsos, as consequências depois. Mas não, para manter o casamento, o relacionamento, não é tudo para casar, não. Isso é de oração. Para manter o relacionamento bom, aleluia, tem que haver humildade entre ambos. Aleluia. Tem que haver humildade entre ambas partes, aleluia. Não é profecia, não, é palavra de Deus. É mesmo assim, Jesus. A minha esposa, ela disse para mim assim, falou: olha, eu disse para ele, você falou que não era para falar, mas eu falei, não aguentei, explodiu, saiu e eu mandei, acabou. Já entreguei o que era para entregar. Falei: rapaz, não é para entregar o mistério, eu não entrego, mas essas coisas eu não entrego. Aí ele chegou em mim e disse para mim: pai, e o que o senhor me fala? E depois eu falando todos os versos para ele, quase a gente apocalipse para ele, ele falou: pai, sabe por que eu vou continuar na igreja? Porque graças a Deus
Deus é na vida do Senhor. Eu falei para ele, faz 20 anos que eu sou casado com a sua mãe, com a mesma mulher. E Deus nunca nos desamparou. Deus nunca deixou faltar o pão. Deus nunca deixou faltar a carne. Ao deserto, hein? Deus nunca deixou faltar água. Deus nunca deixou faltar o leite. Sabe por quê? Aleluia. Porque a pedra edificadora estava e sempre esteve no meu casamento. A pedra edificadora estava e sempre esteve no meu ministério. A pedra edificadora estava e sempre esteve no meu chamado. A pedra edificadora estava e sempre esteve no meu emprego. Aonde quer que esteja, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu diminua e o Senhor cresça. Maravilha, oh Espírito Santo, aleluia. Salmo de número 92, o verso de número 15. Para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele é a minha justiça. O profeta Isaías, no capítulo 46, ele retribui o salmista com uma frase muito linda: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isaías ainda ele nos dá o privilégio de nós entendermos e chegar um pouco mais próximo da rocha, no capítulo de número 28 e o versículo de número 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião, ou colocarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, pedra da esquina, que está firme e fundada. É o profeta Isaías que está dizendo, é um dos maiores profetas, mesmo chamado por Deus, aleluia, um homem reconhecido, não somente pela escatologia, pela teologia, mas um homem reconhecido não somente pelos patriarcas, mas o próprio apóstolo Paulo cita, o próprio evangelista Tiago cita, e porque nós não valorizamos, o escritor aos Hebreus, ele valoriza o que o profeta Isaías retrai para que nós entendamos quem é a pedra, quem é a rocha, oh Espírito Santo. Agora Paulo escreve primeira carta aos Coríntios, poderia ser a segunda carta, mas como está a primeira carta, iremos dizer que é a primeira carta. No capítulo de número 10, do verso 3, do versículo 10 e 11, Paulo falando, oh Espírito Santo, segundo a graça de Deus que me foi dada, aleluia, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edificarei sobre ele, porém cada um seja como edificar, porque ninguém pode lançar ao outro fundamento, alguém que lhe pôs como posto, e este que foi posto, a qual será e sempre é o próprio Jesus Cristo. Não há outra rocha, não há outra pedra no céu. Ei, meus amados e queridos irmãos, está difícil, ele é a rocha, está difícil, ele é a pedra edificadora. E para encerrar, eu tenho terminado o Novo Testamento, mas eu quero ter o privilégio de voltar aqui mais vezes, para encerrar, convidando a igreja a se colocar de pé. Eu não falei da chave. Diga para o seu irmão, fala assim para ele, segura essa chave aí. Segura essa chave aí. Eu não sou de falar essas coisas. Aleluia. Você sabe por que o seu casamento vai bem? Aleluia. Você sabe por que a tua vida ministerial vai bem? Ei. Romanos capítulo de número 9, versículo 32. Porque não foi pelas obras da lei que tropeçaram na pedra de tropeço, mas foi pela fé. A pedra conquistada pela fé, revelada pela fé, e Deus a Pedro a revelou, trazendo ele não somente intimidade, mas o privilégio de poder ser reconhecido, não por qualquer um, mas por um nome chamado Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. O profeta Isaías, no capítulo de número 9, no versículo de número 6, eis que diante de Israel nascerá um menino, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, e a pedra angular da igreja
igreja, a estrutura desse ministério, Deus coloca o meu coração dizendo a ti: estende as tendas, amplia as tendas, amplia as tendas, porque te chamei para ser o meu rochedo, te chamei para ser o meu construtor, eu te chamei neste ministério, porque revire e reavire o teu coração, homem. Levanta-te, porque é assim diz o Senhor dos Exércitos. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Ei, já, diga aí pro seu irmão: eu estou com a minha chave. É ato simbólico, mas só para quem crê. Eu vou ver. A chave que Deus colocou nas tuas mãos é a chave que abre e fecha a casa de Deus. Eu não entendi quem é a casa de Deus. Ei, você é a igreja. A casa de Deus é a amplitude, é a graça, é o poder, é a intimidade. Você tem a chave. Quando você bate o joelho no chão, coloca a tua boca no pó, a casa da graça se abre. A casa da graça se abre. Ei, na vaca, na baixada, na vaca. Irmão, você tem liberdade para chorar, para falar assim, Deus. A palavra foi pregada. A palavra foi pregada. Eu tenho compromisso e ética. Compromisso com Deus e ética com meu pastor. A palavra foi pregada. Mas eu vejo Deus mudar uma coisa aqui. Eu vejo Deus curar hoje aqui. Eu vejo Deus curar hoje aqui. Ei, quem entra na tua enfermidade é Deus. Não era para mim estar aqui hoje, pastor. Os médicos disseram que não era para me esforçar o meu diafragma, os meus músculos, porque eu estou com uma suspeita comprovada por exames de verticulite. Para quem não sabe, são infecções dentro do intestino que causam algumas situações difíceis, algumas dores, e irei passar por alguns exames ainda e alguns procedimentos. Não era para me fazer nenhum tipo de exercício físico. Ei, quem cura você é Deus. Mas a pedra edificadora disse: ei, eu estou te curando hoje. Eu entro na tua saúde, eu entro na tua casa, eu entro na tua vida, eu entro no teu ministério, eu entro na tua finança hoje. Aleluia. Eu só quero aqui na frente. Eu só quero aqui na frente, aleluia, construtores. Eu só quero Neemias. Neemias. Não foi Pedro que construiu a igreja. Pedro deu um andamento ao ministério. Não foi Pedro. Eu quero Neemias hoje aqui. Eu quero Neemias. Deus falou para ampliar as tendas, então vai precisar de Neemias. Eu quero Neemias. Neemias da tua casa. Pastor, está difícil a minha casa. Vem aqui, Neemias. Está difícil meu filho. Vem aqui, Neemias. Está difícil no emprego. Vem aqui, Neemias. Pode vir. Abre o espaço. Se precisar tirar a cadeira, tira. Tira, aleluia. Se alguém cair na unção, por favor, não estranhe. Deus está trabalhando aqui. Aleluia. Tem mais, tem mais, tem mais. Lá fora, se tiver lá fora, pode vir. Pode aqui, né, pastor? Vai dar um jeito. Tá? Pode estender essa cadeira para trás. Aleluia. Alabaçou e me cantará bacana da